Quem tem muita coisa para carregar não pode compreender o caminho da poesia. A poesia viaja leve pela vida. Os que podem muita coisa, os que se cobrem de malas de papel, os que o mercado tem, os que guardam um nome, não podem aprender dos movimentos da poesia. Ora, a poesia passa pelo corpo dos coxos, leprosos, doentes, mendigos na rua, pelos olhos dos cegos que veem. A poesia é o suor do trabalhador do dia todo. A poesia sai da terra plantada, da terra gritada, sai poesia. Poesia de mulheres da noite, poesia de meninos do dia, poesia entre grades de ferro, poesia entre grades de vidro. Pela boca dos pobres passa malícia, pilhéria e poesia. A poesia é viver poesia pela vida. E essa poesia se chama Quem Tem Poesia. Ela é do poeta Márcio de Oliveira, está num livrinho chamado Ide e Poetizai, Biblopoesia, que eu recebi essa semana e me deixou bem surpreso. E ela tem como motezinho aqui, ó, uma frase do Papa Francisco: viaje leve pela vida. Eu estou com a Marina Arantes, chamei Arantes, né, Marina? Até perguntei se devia trocar pelo Vasconcelos, porque a Marina também é conhecida como Marina Vasconcelos, então é a Marina Arantes ou Marina Vasconcelos, né? Que é professora, revisora, nós trabalhamos muito tempo no Correio Brasiliense, né, Marina? Também é formada em letras, doutoranda em literatura e é a criadora responsável lá pelo podcast Conta em um Minuto. Eu já falei para vocês do podcast, vamos falar muito do podcast hoje da Marina, Conta em um Minuto. Então, Marina, bem-vinda. Não é entrevista, tá? E eu queria que você falasse um pouco da sua formação, da sua experiência, mais um pouco, né? Além disso que eu falei muito pouco. Assim, daquele básico, né, que eu sei de você e que muita gente sabe. Eu sei mais coisas, mas assim, fiz aquele básico para você mostrar um pouco da sua formação, da sua experiência que te levou até onde você está hoje, para todo mundo te conhecer mais do que simplesmente essa foto bonita e esse pouco relato que eu fiz. Olá, boa tarde. Nessa sábado à tarde, né? De março, primeiro fim de semana de março aí de 2021, a gente se relacionando interneticamente, né? Mas é o que dá, né? Não podemos deixar de usar esses canais para falar, eu acho que principalmente para falar do que a gente vai falar aqui, né? Que é para falar de arte, porque é uma forma da gente se humanizar, é uma forma da gente continuar conectado, principalmente nesse momento que a gente sabe que tem muita gente sofrendo, muita gente precisando de conforto, e a palavra é uma forma de conforto também, né? Você leu aí um poema, introduziu com um poema que eu achei muito bacana, né? Ele fala da vida, né? Fala das sinas que a gente carrega. E aí, falando em sina, você estava perguntando da minha sina, né? Como é que eu como eu a poesia da sua vida. Olha, então, bom, eu desde de criança, assim, se eu for parar para pensar na minha formação como leitora, eu vou chegar em Maurício de Souza, porque eu era muito leitora de gibi da Turma da Mônica mesmo, Moraes. Eu comecei com isso também, sabia? As revistinhas do Cebolinha. Então eu devo muito, assim, né? Já aí também minha família, meus pais que me proporcionaram isso. E aí fui seguindo, né? Tive excelentes professores no ensino médio, que na minha época era segundo grau ainda. A minha também. Deduramento, né? E aí, excelentes professores que foram me introduzindo, e aí, assim, era ensino médio, a leitura para vestibular mesmo e tal, mas eu fui tendo contato com alguma coisa, né? Eu me lembro que, eu vou falar, e até porque é uma das minhas temporadas, que me levou a querer estudar letras foi Clarice Lispector. Não sei se... Acho que eu nunca nem tinha falado isso. Eu tive uma professora maravilhosa que falava de Clarice. Eu lembro que ela me falava ela trabalhava muitos contos, né? E da Clarice, e a densidade psicológica, a forma como ela já abordava
questões existenciais. Eu falei, não, quero estudar letras, quero entrar um pouco nisso, assim. E também sempre gostei muito da linguagem, de aulas de gramática, de entender, né? Eu gosto de buscar raiz etimológica, de entender, por isso que eu gosto muito do desenrolando a língua, aqui já vou fazer uma dobradinha, e entender a filosofia da linguagem, Sandro. Se a gente for pensar em Gênesis, né, que o princípio era o verbo e tal, e aí a criação, toda a história da criação, e o faça-se, né? Então, a gente se constrói pela palavra também. Claro que nós somos criaturas do ponto de vista, né, da existência, né? Mas a gente se constrói pela palavra. Então, assim, tudo isso eu comecei, eu já tinha esses tipos de pensamentos, né, naquela época e tal, eu fui procurar. E entrei na faculdade de letras, né? E fui ampliando o repertório, fui conhecendo, né, todo o universo que se apresenta, enveredando pela linguística, né? No campo profissional, fui muito para... Você conhece um pouco, né? As minhas primeiras experiências, apesar de dar aula particular e tudo, mas profissionais foram com revisão de texto, né? Eu acho que é um caminho que a maioria, assim, das pessoas da nossa área inicia-se, né? E eu acho que é muito bom porque a gente já tem um início de carreira tendo contato com o texto dos outros, e aí aquilo ali vai formando o nosso próprio estilo também, o nosso próprio repertório. E aí, sou muito grata. Eu acho, Marina, estava falando com a Luciana, né, no outro numa entrevista, e a gente que trabalhou no Correio também, eu aprendi muito lá. Oi? Grande Luciana Pereira, um beijo. Luciana Pereira, ela não gosta que seja o Arruda, né? Aí eu errei da outra vez, eu falei Arruda. Mas eu aprendi muito lá no Correio, sabe? A gente é como se a gente tivesse um campo, né, para colocar em prática o que a gente aprendeu na teoria, né? Então, Marina, já que a gente está falando dessa experiência toda e que te levou, você está terminando, né, o doutorado na área de literatura, né? Então, assim, aí você teve... A gente, quando está, né, mexendo com a coisa teórica, a gente começa a querer, como é que chama? Arrumar um jeito de botar aquilo na prática. Eu posso estar falando besteira, mas talvez isso tenha dado a você o pontapé inicial para idealizar o conto em 1 minuto. Foi isso? Se foi isso, olha só, se foi isso, eu, por exemplo, a gente tem um monte de podcasts por aí, né? Um montão. A gente sabe que as pessoas... eu, por exemplo, eu tenho uma certa ojeriza de, por exemplo, conversar pelo WhatsApp e a pessoa só responde você com um monte de áudio, né? Desculpe meus amigos que falam comigo pelo WhatsApp, é uma característica, eu supero, a gente vai continuar conversando, mas eu tenho isso, né? E especialmente porque, às vezes, quando você quer recobrar uma conversa para poder ajeitar alguma coisa, você precisa ouvir tudo, não sabe onde está aquele ponto especial, o nome de um livro que a pessoa falou, alguma coisa, né? Então, escrito a gente acha rápido, lê rápido e tudo mais, né? E vem aquele podcast de 3 minutos e tudo só. Um conto em 1 minuto você fala um conteúdo, então 3 minutos é muito. O meu desenrolando a língua que passa no rádio é 1 minuto, e ele chegou a ser 2 minutos, o cara, o tempo aqui no rádio tá brabo, diminui um pouco aí, foi diminuindo para 1 minuto e meio, depois virou 1 minuto só. Então, né, por que eu estou falando isso? As pessoas hoje escutam pouco e leem pouco. E a ideia que a Marina teve, eu achei muito bacana, porque em 1 minuto você tem uma inserção numa obra, ou numa poesia, ou em alguma coisa que ela destaca lá para a gente, pela experiência dela na área da literatura, e você escuta aquele 1 minuto ali, de repente você não se identifica, já passou 1 minuto, mas você ouviu o nome de uma obra, o nome de um autor, mas se você se identifica, você vai lá, procura o livro, compra o livro, ou baixa alguma coisa do livro, sabe? Então é uma maneira de colocar as pessoas lá em contato com a literatura, com a poesia, com os contos, com as crônicas, com os autores e por aí vai. Então, Marina, fala mais para a gente dessa ideia e como está andando, né, o Conto em 1 Minuto para a gente aí. Tá, deixa eu avançar então, né, que eu fui lá para o ensino médio. Então, aí vou falar um pouco disso. Eu, passando por essa carreira mais na área de revisão, cheguei a fazer o concurso e me tornar professora, e também tem a ver muito com o contexto de sala de aula. A gente precisa ter
essa habilidade de concisão, de síntese, para motivar, né, os alunos, ainda mais trabalhando com alunos mais novos. Então, isso também é uma fonte do objetivo de criar esse canal. Despertar, que seja um despertar também para a formação de leitores, né, de novos leitores. Legal. O que acontece? Então, fui seguindo, as portas foram se abrindo nesse campo da literatura também, fui fazendo disciplina como aluna especial, muito por paixão e por curiosidade, e de repente foi se descortinando, minha vida profissional foi indo para esse campo também. Já em sala de aula. E agora que eu estou fazendo a minha pesquisa de doutorado, a gente sabe que é um trabalho solitário, escrever uma tese, Sandra sabe melhor do que eu, e essa necessidade de interlocução, de falar o que a gente está lendo, de algo, mesmo que você não saiba nem para quem, mas de elaborar, e também de ampliar, porque a gente pega uma tese, eu estou estudando um autor específico, então a gente fica lendo muito aquilo, relendo, eu falei, não, peraí, eu quero ter um refresco e falar de outras coisas também, de uma forma que não seja necessariamente acadêmica ali, criando uma hipótese em cima da obra. Ótimo. Então, eu tenho que seja um aperitivo, né? O Conto em um Minuto é o podcast, como você falou, né? A gente... O aperitivo não é só para os outros, é para você também, né, Marina? Para mim também, claro. Para a gente tentar no mundo de hoje, não escrever 20 minutos falando e tal. Não, acho que tem conteúdo que precisa disso. Acho que, por exemplo, você vai defender uma tese, você precisa falar durante muito tempo realmente, você vai apresentar um trabalho, descoberta e da vacina e tudo, você vai falar muito tempo. Mas essa situação que é como se fosse um sarau virtual, né, Sandra? Assim, a ideia é essa, fazer um sarau virtual, vou dar um aperitivo, aqui eu li alguma coisa, tive umas impressões, quero comentar com alguém, vou fazer um podcast e circular, colocar as ideias para circular, despertar, né? De repente, alguém que também está lendo aquela obra, escuta meu podcast e vai fazer essa interlocução comigo, ou alguém que não conhece vai despertar o interesse, não conhece aquela obra. E é uma forma de refletir e meditar sobre o que eu li também, né? E compartilhar, circular, fazer as ideias circularem. Então, pessoal, quem tem curiosidade aí, eu vou ver se eu consigo colocar, né, Marina, quando postar a nossa conversa lá na página, colocar também o link para o Conto em um Minuto, mas é fácil, só você chegar no Spotify e digitar Conto em um Minuto, que você vai cair lá na Marina Vasconcelos ou Arantes, né? Acho que lá está Vasconcelos, né, Marina? Arantes. Arantes, então não errei muito, não. Mas assim, você vai encontrar o Conto em um Minuto em várias outras plataformas, né? Eu sei que tem no Deezer também, né? E em outras aí, no Anchor, né? Que a gente coloca lá os podcasts. Grupo de Telegram, né? Eu iniciei o canal com um grupo de Telegram, no Telegram, para compartilhar essas ideias. Aí dali eu expandi. Então tem um canal no Telegram também, Conto em um Minuto. O grupo ainda existe no Telegram, né? Existe, eu inicio sempre lá. E lá tem espaço para comentário, então mais... Bacana. Mais participativo, né? Isso. É legal que, assim, eu lembro que você divulgou no Telegram para mim, eu falei, pô, não tenho Telegram, e você falou assim, vou arrumar um outro jeito aqui. Aí foi pro Spotify e aí deu uma bombada legal, né? Foi. Marina, fala pra gente então, já que você está nessa lead da literatura aí, a literatura é um pouco da vida no papel, eu acho, né? De botar a pessoa que escreve, bota no papel um sentimento, cria pessoas para que aquele sentimento tenha vida e se expressar ali de várias maneiras. Eu acho espetacular, porque a literatura dá uma oportunidade de você dar vida ao que você vê e existe de verdade, e as pessoas falam, não, mas isso não existe. Poxa, igual, vou falar do Tião Galinha, que era um personagem de uma novela, né? E alguém falava assim, mas o Tião Galinha não existe. Tião Galinha não existe, mas quantos Tiões Galinhas existem aí na vida, né? Eu falei Tião Galinha para não espantar muitas pessoas, mas agora eu vou dizer por que eu não queria espantar e vou acabar espantando, né? Do Jó, por exemplo, né, da Bíblia, né, que tem gente que faz estudo dizendo que Jó existiu, mas a história de Jó tem grandes evidências de ser uma novela, né? Alguém criou aquela história ali, criou aquele personagem
e mostrou aquela vida toda de alguém tendo embates com Deus e em momento nenhum perdeu a sua fé em Deus. É um exemplo para nós hoje, o negócio de paciência de Jó. Até parece que aquele finalzinho da história de Jó, depois que ele recuperou as coisas deles todas e teve outra mulher, outros filhos e tal, ficou rico de novo. Aquela parte, parece que os 3 últimos capítulos, se não me engano, se ainda me lembro, foram acrescentados muito tempo depois, para dar uma amenizadazinha na história. Mas quer dizer, ainda que se a história de Jó seja mesmo uma novela, pouco importa, quantos Jós existiam naquela época, né? Então, isso que é a história querendo dizer para nós, né? Aí, diante disso tudo, eu queria que você falasse a importância, então, dessa literatura na vida das pessoas. Você não está fazendo literatura à toa, eu sei que você não está fazendo só por uma questão acadêmica, erudita e tudo mais, eu sei que você quer colocar isso na vida, né? Então, é uma briga, às vezes, eu tinha com colegas meus acadêmicos, que parece que tudo era só para botar ali no currículo, para botar no Lattes, para fazer um livro que ia ficar empoeirado lá na biblioteca de alguém. Então, eu sempre gosto que a coisa vá ao encontro da vida das outras pessoas, né? É o que me parece, até na sua ação, que você já falou no começo, e na sua criação do Conto em um Minuto. O famoso engorda lattes, né, Sandro? Eu não gosto disso, mas é importante, mas só é importante se servir para a vida, né, Marina? Para nós e para dos outros, né? Que abra portas para que aumente, né, esse compartilhamento. Sandro, a literatura é uma forma de nudez, né? Assim, desde a alma, porque a gente, tanto quando você lê quanto quando você escreve, você está se desnudando. Ou você está entrando em contato, mesmo que só você saiba, mas você está se vendo num personagem, você está, no caso, assim, tendo contato. A gente tem contato com nossas misérias, sim, em alguns personagens, a gente tem contato com as nossas vaidades, a gente tem contato com... A gente vai se desnudando na alma, mesmo que ninguém nunca saiba que você se identificou com aquele personagem, que você se realizou por aquele personagem, você sabe. E aí, o que você faz com isso é o que é o poder humanizador da literatura. É você se olhar, é o que você vai fazer com o que você enxerga ali. E quando a gente escreve, a gente também está se desnudando, né? Mais ainda até. E aí corre o risco de a gente ter contato com coisas que a gente não sabe da gente, né? Por isso que é uma terapia. É verdade. Projeta no personagem, e o bom da ficção é porque o personagem nos salva, né? Você falou do Tião Galinha, mas Jó, quantas vezes Jó redimiu a gente, né? A gente se sente redimido por Jó, e ao mesmo tempo a gente se sente realizado em outros personagens aí, os vilões, as mentes, né? São mentes, assim, aí é como você falou, né? A expansão, isso é uma coisa muito acadêmica, né? Do local ao universal. Então, você tem a sua vida, a sua aldeia ali, né? A sua experiência, você tem a possibilidade de se conectar com a experiência universal, com a experiência do ser humano, do homem, como, né, um ser que nos define. Então, assim, é uma forma de se aproximar dos outros homens, de se conectar e de rever, né, rever posturas, enfim, é terapêutico. Também acho. E também aí é o poder da arte, né? A gente poderia entrar nessa discussão também, que eu já acho que ela é mais ampla. Mas a coisa da função social também, né? Tem uma função social isso. Seja na sala de aula, né? Seja o quanto a gente vê a mudança, eu mesma com projetos de leitura coletiva em sala de aula, como eu já vi mudança de comportamento, mudança de olhar de uns colegas para os outros, a gente vai trabalhando os personagens, é uma forma de tocar em uma série de questões que passam a vida dos alunos por meio dos personagens. Você não precisa citar que o Joãozinho fez isso com a Mariazinha para educar, você pode trazer um personagem e buscar uma reflexão e todo mundo pensando junto. Isso é o poder explosivo, né? Pode ser até revolucionário dentro de uma sociedade, dependendo de como isso, né, pode ser canalizado e tal. Agora, é também entretenimento, eu também não tenho preconceito, não, sabe? Eu também não. Não precisa, eu falei de função social, é terapêutica, função social, mas é entretenimento também. O Conto em um Minuto tem essa função também. Não tenho... Sim. Embora alguns podcasts eu
eu sei, eu vejo que tem uma pitada acadêmica, eu falo, nossa, esse aqui eu quase que fiz uma análise, né, um artigo. Mas tem uns porque a gente fica intoxicado também, assim, né? Tipo, a mente vai pensando daquele jeito. Mas tem uns que eu quero só comentar, que eu quero só narrar a história, sabe? E falar dos personagens. Então, assim, é entretenimento também, entendeu? Eu acho que, se a gente pensar no Maurício de Souza, né? Maurício de Souza é entretenimento, não deixa de ter função social, não deixa de ser terapêutico também, se você quiser. Qualquer coisa vai ter, né, Marina? Até uma piada tem, né? Exatamente. Então, eu penso isso, assim, eu não tenho essa, sabe, essa paranoia de engajamento social, não. Eu vejo a literatura maior, eu acho que ela é mais existencial, assim, ela pode fazer a gente entrar numa conexão com o que é ser humano de uma forma mais ampla. Uhum. Eu tinha lembrado de como que é importante a gente ter contato com os livros básicos, assim, né? Porque isso é bom para a formação. A gente tem os livros básicos, teóricos, para a formação de uma pessoa como um ser humano. Né? E aí eu estou falando isso até como uma pessoa que, assim, a gente tem, né, no símbolo do curso de letras aquela flor de lis que tem 3 pétalas e cada pétala significa uma coisa, né? A gramática, a literatura e a linguística. Então eu sempre fui muito bom lá na gramática, na linguística, mas na literatura não era muito meu forte. A Marina sabe disso, que a gente estudou junto. Então como é que eu saía, né, pela tangente na literatura? Como eu tinha estudado já teologia com uma carga muito forte de filosofia, eu acabava saindo pela filosofia. Aquele livro era de uma época, né? Eu pegava aquela época ali, o sentimento, cara, minhas notas em literatura todas eram altas, mas eu sou muito ruim de literatura. Eu digo muito ruim assim, né, Marina, comparado com pessoas como você que estão lá já no doutorado na literatura e tal. Então, graças a Deus que eu tenho pessoas assim, igual você, que precisar do negócio, eu tô lá, vou perguntar a Marina, eu falava isso pro pessoal da sala, ó, você é da literatura, beleza, amigão, quando eu precisar, eu falo contigo. Ninguém é obrigado a saber tudo, né? Não dá para ser bom nas 3 folhinhas. Então, eu sempre saía por essa tangente aí Porque o cara, claro, né? A gente vai saber que o cara está engajado ali numa época e ele está falando de determinados problemas, por aí vai. Isso quer dizer, ponto pacífico, né? Vamos falar assim. Então, Marina, aí não é desviando, mas tomando um caminho específico na literatura. Então, aí eu queria falar um pouco de poesia, né? A gente está vivendo um momento agora de isolamento e tal. Eu tenho tentado colocar. Agora eu até parei de produzir, porque eu tenho um monte de coisa para colocar lá na página. Então eu estou colocando as antigas lá na página, assim, aos poucos. Depois eu tenho umas ideias para produzir outras coisas com relação à poesia, né? De um tempo para cá, a minha caneta, graças a Deus, resolveu falar de novo. Acho que a gente tem uma época na vida que o sentimento fica lá dentro, né? A gente não, sei lá. Mas agora tá sendo bom. Então, eu queria que você falasse para nós essa importância da poesia, da produção da poesia, do consumo da poesia. Ó, já estou tratando a poesia como se fosse uma mercadoria, né? Sei lá, consumo de poesia. E assim, puxando também, juntando também com uma coisa que você falou, né, do entretenimento. Eu gostei que você falou isso, porque às vezes a gente obriga que a pessoa leia uma coisa e tenha sempre aquele olhar crítico e tudo mais, e poxa, às vezes é ler só para você curtir, né? Vou dar um exemplo aqui, uma pessoa às vezes vê um filme e fala assim, esse cara nunca falaria isso, esse cara nunca faria isso. Mas, cara, aquele é um filme, mergulha na doideira do autor lá e vai, né? Deixa acontecer, né? Passa por esse sentimento aí. É louco? Mas quantas coisas loucas acontecem na vida da gente, né? Se alguém fosse fazer o roteiro do que está acontecendo no Brasil hoje, eu não sei nem se ia ter tanta criatividade, mas, enfim. Então, a poesia, eu acho que também deve ter essa liberdade, né? Principalmente depois que ela sai de você. Você fez, amigo, a poesia toma vida própria, as pessoas vão pensar o que elas quiserem, a poesia já não é mais você e por aí vai. Qual é a importância para você, Marina? Fala aí, você como a pessoa da literatura, eu sou só um curioso, coitado. Mas eu também sou curiosa só, gente. Calma aí. Uma curiosa estudiosa, mas curiosa.
A poesia é semente, né, da linguagem. Lá, se a gente for pensar, fala aqui da história ocidental, tá? Eu não tenho muito contato assim com a história, com, né, história da linguagem oriental e tudo, mas tudo começou com a poesia, né? Homero e é a forma, é a literatura em essência, né? É a poesia. Particularmente, eu considero a poesia própria dos gênios. Eu estou com o João Cabral de Melo Neto, da Educação pela Pedra. A poesia é escavação arqueológica, é para quem tem um trabalho, um contato muito grande com dicionário, com etimologia, com raiz, pesquisa. Eu vejo Você sabe que João Cabral, eu coloquei uma poesia de João Cabral para começar a conversa com a Luciana, e era aquela catar feijão, que ele fez uma analogia lá de catar feijão com catar as palavras para escrever, é espetacular também. João Cabral é realmente... Ele é um arqueólogo da palavra, né? Assim, é uma arqueologia, e a poesia a definição é boa. Hã? A definição é boa. Eu acho que a pessoa, para ser poeta, ela tem que ter essa veia de arqueologia. Eu acredito que um poeta ele precisa ser um grande filólogo gramático, sabe? Primeiro, ele precisa conhecer língua. Por isso que eu considero, por exemplo, que você ter afinidade com a poesia tem a ver com você ser um bom linguista. A poesia, eu acho que ela é um trabalho da linguagem por excelência, não só na língua portuguesa. Quem escreve poesia é quem está realmente fazendo esse trabalho de revelar, né? Revelar por meio dela a origem das palavras. É isso, é o que um arqueólogo faz, ele vai buscar lá na origem, é um trabalho de escavação. E associação, né? Ele, além de escavar, de buscar, ele vai associar as palavras. Então, é um grande presente quando a gente vê uma poesia bem escrita. Bom, eu tenho uns versinhos, mas não considero que a poesia seja o gênero que eu tenho, assim, por excelência, porque Eu não queria falar isso, Marina, mas eu sei que você tem, aí, né, eu deixei livre para você. Eu queria dizer que você também tem suas poesias, mas... Não, mas ainda está tudo muito escondido. Por isso que eu acho que essa coisa da nudez... Eu acho que você tem que desnudar aí, ó. Então é isso, eu acho que o poeta ele realmente tem um lugar de destaque, ele é o linguista por excelência. A poesia faz isso. E quando você lê uma poesia bem escrita, você tem uma aula de linguagem. Né? É o processo de criação, se assemelha ao processo do criador. Né? O criador é o grande poeta da humanidade. Dizer, olha para o mundo e não vê, isso não é uma poesia. Né? Então... E poesia não tem só coisa boa não, hein? Não tem só coisa boa, não. Tem coisa que dói lá dentro, né? Mas é bruto, né? É pedra bruta. Né? Então, por isso que eu falo de João Cabral de Melo Neto. Aí a gente vai fazer todo aquele trabalho, né? Que tem inspiração é transpiração, né? Tem os que dizem... Eu estou na linha de que poesia é transpiração, de que poesia é trabalho. Eu acredito que os primeiros poetas, lá, se a gente for buscar... Você olhar um trabalho de Homero, por exemplo, você disser que é um trabalho que, independente de Homero ser uma pessoa ou mais de uma, essas discussões que tem, mas que aquilo ali não é um trabalho de escavação, que aquilo ali não é um trabalho de transpiração, você está brincando, né? Com certeza Não é, sabe, não é as musas, né? A figura da musa, muito linda, poeticamente, inclusive. Mas ela é fruto, sabe? Essa inspiração, ela passou. Você pode até ter uma inspiração depois que você transpirou muito. Aí você tem um insight. Nossa, mas não assim, entendeu? Acho que é uma mistura, né? E assim, Marina, eu sei que o que você está falando não tem nada a ver com formação, com diploma, né? Porque tem muita gente simples aí que é grande poeta, né? Nós temos até grandes nomes aí, Cora Coralina, Patativa da Saré, e por aí. Exatamente. Mas, assim, de qualquer forma, são pessoas que sabem trabalhar com a palavra como quem trabalha com a massa de bolo, né? Misturando direitinho as coisas, pegando ali e tal, para ficar aquela coisa no final gostosa para a gente
Sim, degustar. a minha colocação não é uma colocação elitista de jeito nenhum, no sentido de que só uma pessoa, grande acadêmico, não. É de realmente ser uma pessoa que entende o E se que dedica, né? sabe? Aí a gente vai pensar, uma pessoa que realmente faz uma receita de bolo entendendo dos ingredientes, vai ser o bolo, né? Então, é isso. A poesia é para quem conhece os ingredientes. É verdade. Marina, a gente tem problema de tempo, né? Porque senão eu sei que eu não ia conseguir fazer isso em 1 minuto, né? Eu também não tenho esse talento todo, mas Não. eu queria falar que eu estou muito feliz de a gente ter conseguido fazer isso, que a gente está falando há tanto tempo, deve ter, se bobear, deve ter ano, né? Porque se não é entrevista, eu estou idealizando um tempo, tem pessoas convidadas e assim, agora que a coisa está andando, ajeitando aquele site lá e por aí vai. Então, eu fico muito honrado que você tenha sido uma das primeiras pessoas que tenha aceitado conversar aqui comigo, para o pessoal conhecer mais você. Ir lá atrás do Conto em 1 Minuto, vocês vão ter uma boa surpresa. É daquela coisa que você não vai escutar um só, você vai botar lá, fazer aquela maratona, e a maratona nem vai demorar muito, você vai ficar até com gosto de quero mais. Aí a Marina vai ter que ter mais trabalho para botar mais episódio lá, né, Marina? Obrigado. Sim, eu vou colocar por nada, foi um prazer. Ótimo. Grande abraço Pessoal, a Sandro e obrigada. eu que agradeço, Marina. Olha, já eu vou colocar lá, e aí eu vou incluir um link para o pessoal conhecer o Conto em 1 Minuto. E não percam não, porque é legal, é rapidola e você vai ver como é gostoso lá, você vai conhecer um monte de coisa. Abraço a todo mundo, tchau Marina, beijo, obrigado. Beijo, obrigada.